Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, à primeira vista, parece um grande paradoxo. É uma história sobre como a fraqueza, na verdade, pode se tornar um caminho para a mais profunda fidelidade. Vamos analisar o contraste entre duas figuras-chave em dois cenários completamente opostos, para entender como uma vitória no deserto conseguiu superar um fracasso no paraíso. E o paradoxo é exatamente este aqui. Pensa comigo. De um lado, Adão. Ele está num paraíso, cercado de delícias, tudo à disposição, e ele sucumbe. Do outro lado, Jesus. Num deserto, um lugar de desafios, debilitado pela fome, e ele se mantém firme e fiel. Isso já nos joga uma pergunta bem no colo, né? Por quê? Como pode a dificuldade forjar a fidelidade, justamente onde o conforto acabou falhando? Para a gente conseguir desvendar isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos voltar lá na queda no paraíso. Depois, a gente mergulha na provação no deserto e nas três tentações. Em seguida, vamos entender como a vitória foi alcançada e, por fim, o mais importante, como essa história toda se conecta com os desertos que a gente enfrenta hoje. Então, vamos começar pela origem de tudo, a queda no paraíso. O primeiro fracasso que meio que preparou o palco para tudo que veio depois. A raiz do problema, como a gente sabe, foi a desobediência. Lá em Gênesis, a serpente chega com uma promessa muito sedutora. Vocês serão como Deus. Essa busca por um caminho próprio, separado do Criador, foi o que deu o pontapé inicial para essa condição humana de luta. E essa passagem de Romanos resume a coisa toda de um jeito incrível. Um único ato de desobediência criou um efeito em cadeia. Mas o legal é que o próprio texto já aponta para a solução. Um único ato de justiça que teria o poder de virar o jogo completamente. Agora, a cena muda, e muda radicalmente. A gente sai do paraíso da fartura e vai direto para o deserto da provação. É aqui que o confronto de verdade acontece. E esse número 40, ele não está aí à toa, né? Ele é cheio de simbolismo. Pensa bem. Nas escrituras, 40 quase sempre representa um tempo de provação, de purificação, de preparo. É como os 40 anos de Israel no deserto. Não é só contar os dias, é sobre um processo de amadurecimento que acontece sob forte pressão. E aqui a gente chega no ponto-chave que arma o cenário. Jesus está no auge da sua vulnerabilidade humana. Ele está com fome, está fraco. O texto faz questão de frisar isso. E é exatamente nesse momento de necessidade que o tentador aparece. Ele acha que encontrou a brecha perfeita para atacar. Bom, vamos agora olhar para as três tentações. Elas não são só eventos isolados. Pensa nelas como um mapa, uma síntese dos desafios que todos nós enfrentamos. Dá pra gente organizar as tentações assim, olha. A primeira, a do pão, tem a ver com o apego às coisas imediatas, às soluções mágicas. A segunda, a do templo, é sobre prestígio pessoal e a desconfiança em Deus. E a terceira, a dos reinos, essa é a grande sedução pelo poder e pela riqueza. Tá, mas então, como Jesus vence? A estratégia dele é fascinante. É uma vitória pela palavra, uma resposta firme, inabalável para cada um dos desafios. A primeira tentação ataca direto na necessidade mais básica. Jesus está com fome e a oferta é bem direta. Usa teu poder, resolve teu problema agora. É o apelo clássico pela gratificação imediata, sabe? O caminho mais curto para suprir uma necessidade que é real. E a resposta é simplesmente genial. Jesus não nega a fome de jeito nenhum, mas ele a coloca em perspectiva. Ele se ancora numa verdade muito mais profunda da Escritura, afirmando que o que sustenta a vida de verdade é algo bem maior que a satisfação material. O mais curioso na segunda tentação é que agora o próprio tentador usa as Escrituras. É uma manipulação, né? Um convite para testar a Deus em público, para buscar prestígio com um show de poder. Mas a resposta de Jesus é brilhante de novo. Ele usa a palavra de Deus para desarmar a manipulação da própria palavra. Ele reafirma que a relação dele com o Pai é de confiança, não de exibicionismo. E aqui vem a oferta final, o cheque-mate. Todo o poder e a riqueza do mundo em troca de uma única coisa: adorar a fonte errada. É a tentação de abandonar o projeto de Deus por um atalho que promete controle, domínio total. A resposta final é definitiva, não deixa espaço para dúvida.
Jesus reafirma a sua lealdade absoluta, rejeitando qualquer poder que não esteja a serviço do projeto do Pai. Um projeto de amor, de justiça, de partilha. O ponto central da estratégia de Jesus é esse, percebe? Ele não entra no debate, ele não argumenta, não joga o jogo do tentador. Ele simplesmente responde com a clareza da palavra de Deus. A vitória dele está em se manter em unidade com o Pai, custe o que custar. Certo, mas como essa história tão antiga se conecta com a gente hoje? Vamos falar um pouco sobre o deserto em nossas próprias vidas e as tentações com uma roupagem mais moderna. O Papa Francisco, por exemplo, tem uma leitura muito atual disso. Ele chama essas tentações de os 3 venenos do divisor: o apego, que nos prende ao material, a desconfiança, que corrói a fé na gente e nos outros, e a busca pelo poder, que nos leva a querer dominar em vez de servir. No fundo, são as mesmas tentações, só que com uma cara nova. E a verdade é essa: esses desafios não são coisa do passado. Tentar se manter fiel a um projeto de vida baseado em amor, em justiça, em solidariedade, isso sempre vai exigir que a gente enfrente essas mesmas tentações: o atalho, a busca por aplausos e a sedução do poder. Então, como a gente se fortalece? A tradição cristã nos dá 3 ferramentas muito poderosas: a oração, que nos conecta com o alto; o jejum, que nos ensina a dominar nossos impulsos; e a caridade, que nos abre para as necessidades dos outros. São elas que podem transformar nossos desertos em lugares de crescimento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Diante dos nossos próprios desertos, das nossas próprias provações, qual caminho a gente escolhe? Será que é o do paraíso perdido, onde a fartura levou à queda? Ou será que é o do deserto vitorioso, onde a fraqueza se tornou o palco da mais profunda fidelidade? A resposta que damos a isso, no fundo, define a nossa jornada.